Passamos então para o próximo item da pauta. Projeto de lei número 988 de 2015, de autoria do deputado Celso Jacob, que acrescenta dispositivo à lei número 8.856 de 1º de março de 1994, a fim de dispor sobre piso salarial dos profissionais, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, apensados os projetos de lei números 7.827 de 2017, 10.509 de 2018, 2.078 de 2019, 1.731 de 2021, 1.825 de 2021 e também o 1.713 de 2023. O relator é o deputado Túlio Gadelha, a quem eu passo a palavra. Presidente Lucas Ramos, demais colegas parlamentares, primeiramente, é com muita felicidade, presidente, que a gente está aqui nessa comissão debatendo um projeto que vai construir reparação histórica a uma categoria. Presidente, fiquei muito preocupado ano passado, e muitos dos profissionais que estão aqui vão lembrar. Naquele ano, na última sessão dessa comissão, sob a presidência do deputado Ayrton Faleiro, nós havíamos colocado esse projeto em pauta. Eu e o deputado Duarte estávamos aqui entusiasmados e prontos para aprová-lo. E no final daquela sessão do ano passado, presidente, houve um injusto pedido de vistas. E por que nós ficamos tão preocupados? Porque nós sabíamos que o presidente Ayrton Faleiro era uma pessoa sensível à causa do trabalhador. Nós sabíamos que aquele projeto tinha entrado em pauta porque a gente tinha um presidente que era progressista. E agora, presidente, eu comemoro muito a sua presidência aqui e eu comemoro também a entrada desse projeto em pauta. Porque esse projeto ele é terminativo e ele vem do Senado. Saindo daqui, ele vai para a sanção presidencial. E olha, presidente, eu vou lhe dizer, esse é um projeto justo. Eu fico, às vezes, muito preocupado, até saiu o deputado Sanderson, que estava aqui, quando ele disse que o piso da enfermagem não está sendo pago, que os hospitais vão quebrar. Presidente, a gente tem que se ater aos números e ao orçamento. Na rede privada, só a Redditor, no início da pandemia, faturou em um trimestre mais de 300 milhões de reais. Olha o lucro líquido desses hospitais. Então existe orçamento. Se eles quiserem sentar para a gente conversar sobre o dinheiro, da onde ele vem, para onde ele vai, a gente senta e conversa e explica. Então eu queria aqui, presidente, pedir autorização para ir direto para o voto do relator. Aproveito o momento para citar a presença aqui do vereador Ebinho Florencio, da minha cidade do Recife, do meu partido Rede, que foi uma pessoa sempre muito sensível ao combate às desigualdades, principalmente desigualdades salariais, que é uma coisa que permeia o Brasil. Por isso, a gente segue agora para o voto do relator com sua autorização. Tudo bem? Excelente, deputado Túlio. Presidente, é preciso deixar de início, primeiro deixar claro, que o piso salarial é proporcional à extensão e à complexidade do trabalho e é um direito do trabalhador previsto no inciso 5º do artigo 7º da Constituição Federal. Com fulcro nessa disposição constitucional, apresentamos esse parecer entendendo que é preciso garantir aos profissionais de fisioterapia e terapeutas ocupacionais um patamar salarial mínimo adequado para o importante trabalho que eles desempenham. Diante da complexidade e da grande relevância social do trabalho, consideramos oportuno assegurar-lhes um piso salarial proporcional e adequado à missão que realizam. A maioria dos trabalhadores da saúde, como fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, assumem múltiplas jornadas de trabalho, o que lhes causa intenso desgaste físico, emocional e mental. Isso corrobora negativamente e como um fator de aprofundamento dessa situação, a baixa remuneração ofertada pelo mercado de trabalho. A carga horária elevada, demandas laborais, pressão exercida por gestores e pacientes, a baixa remuneração, instabilidade do emprego, são ingredientes responsáveis por gerar intenso estresse a esses profissionais.
São condições de trabalho que tendem a agravar patologias ocupacionais que muitas vezes desemboca em abstencionismo. São muitas as doenças que acometem os profissionais de fisioterapia e os profissionais da saúde como um todo, entre as quais o infarto agudo do miocárdio, os distúrbios mentais neurológicos e psiquiátricos, as síndromes depressivas, a síndrome do pânico, a hipertensão arterial, a gastrite, as doenças somáticas e a síndrome de burnout, essa última com maior incidência de casos, porque pode conduzir à dependência etílica e ao uso de outras drogas, bem como o uso recorrente de ansiolíticos. O Brasil tem 2 patrimônios inalienáveis no campo da saúde. 1, o Sistema Único de Saúde, o SUS. E 2, os milhões de trabalhadores da saúde que nele atuam, em todos os municípios brasileiros. Esses valorosos trabalhadores não têm poupado esforços para levar atenção, proteção, assistência e cuidado à população. E a pandemia foi um exemplo de dedicação que, inclusive, custou a vida de milhares desses profissionais. É preciso ser vocacionado para se trabalhar na área da saúde no Brasil. Há muito a se fazer para valorizar todas as profissões ligadas à saúde, e uma delas é, sem dúvida, o estabelecimento de uma justa remuneração. Via que se dá pelo estabelecimento dos pisos salariais. É uma opção política que essa Casa Legislativa tem a obrigação de assumir. Esse Congresso já aprovou o piso salarial para enfermeiros e técnicos em enfermagem, auxiliares em enfermagem e parteiras. Portanto, esse não é um debate incipiente. O tema do piso salarial já esteve nas discussões do Parlamento brasileiro. Trata-se de decisão política fundamental. Fixar o piso salarial é fundamental para que o profissional possa se dedicar com exclusividade a um só emprego. Trata-se, sem dúvida, de 2 categorias importantes e que merecem o reconhecimento pelo seu trabalho. O Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, coaduna com o entendimento pela fixação de um piso nacional para profissionais de fisioterapia e terapeutas ocupacionais. Em um estudo técnico, apresentam como alternativa a tendência da escassez futura desses profissionais em decorrência da falta de atratividade dos salários então praticados. Por conseguinte, argumenta que a oferta de um salário base e padrão em todo o país fortaleceria a distribuição desses profissionais, evitando a desigualdade regional e a concentração em determinadas regiões, realidade que afeta as populações mais carentes residentes nas áreas remotas do Brasil. O estudo avança e destaca que o piso salarial nacional mitigaria a discriminação e a disparidade salarial, seja de gênero, cor ou de setores de atuação desses profissionais, considerando que grande parte desses profissionais é composto por mulheres. Proteja-se grande avanço na política de uma igualdade salarial, tema recentemente regulamentado na Lei 14.611 de 2023. Um outro indicador a se considerar é a média de profissionais a cada 1.000 habitantes. Dados do Gabinete de Estatísticas da União Europeia, Eurostat, apontam que a União Europeia possuía, em 2021, cerca de 611 mil fisioterapeutas, uma média de 1,367 fisioterapeutas para cada 1.000 habitantes. No Brasil, conforme pesquisa do Instituto Nacional por Amostra de Domicílios, o PNAD do IBGE, em 2022, há 219 mil fisioterapeutas, para uma população estimada em 215 milhões de brasileiros, ou seja, menos de um fisioterapeuta a cada 1.000 habitantes. A Organização Mundial de Saúde, OMS, recomenda 1,5 profissional para cada 1.000 habitantes, o que expõe um quadro deficitário desses profissionais aqui no Brasil.
o cenário se agrava ao comparar a densidade de profissionais por região, em que grandes centros concentram mais profissionais que buscam maiores remunerações e acentuam a já mencionada desigualdade regional. Não podemos, presidente, igualmente, nos afastar os impactos da mudança da pirâmide etária no Brasil. O censo de 2022 deixou evidente que o país vivencia o envelhecimento da sua população, projetando o aumento da demanda pelos serviços de fisioterapia e terapia ocupacional nos próximos anos. Vez que a população idosa requer cuidados específicos, progressivos destes profissionais. Por fim, como bem elucidou no âmbito da Comissão de Saúde a relatora Isa Arruda, dentre os projetos de lei ora em comento, existe o PL 1731 de 2021, que, aprovado no Senado Federal, tem nesta casa, na Câmara dos Deputados, sua casa revisora. Se conseguirmos aprová-lo aqui, sem emendas, faltará apenas a sanção presidencial. Por força das regras do processo legislativo, isso implicará em rejeitar as demais proposições, mesmo reconhecendo os seus méritos. Tenho toda a certeza que os nobres autores ficarão satisfeitos em ver avançar suas propostas. Ante o exposto, presidente, somos pela aprovação do projeto de lei de número 1731 de 2021 do Senado Federal e pela rejeição dos PLs de número 988 de 2015, de número 7.827 de 2017, de número 10.509 de 2018, de número 2.078 de 2019, de número 18.025 de 2021 e de número 1713 de 2023. Sala da comissão, deputado relator Túlio Gadelha. Obrigado. Feita a leitura do parecer, o relator deputado Túlio Gadelha, pela aprovação, está em discussão, por ordem de inscrição, deputado Duarte Júnior, com a palavra. Senhor presidente, membros dessa comissão, todos os fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais que aqui estão, é uma grande alegria, uma grande honra e uma grande emoção fazer parte desse momento. Cumprimento e parabenizo o deputado Túlio Gadelha pelo relatório, pela parceria, por nossa união, que é muito maior do que uma união partidária, é uma união pelas pessoas, para as pessoas. E eu quero aqui começar minha fala agradecendo em primeiro lugar a Deus por essa oportunidade, agradecer ao presidente dessa comissão do meu partido, do PSB, o Lucas. Eu aqui quero compartilhar, Lucas, com todos os que estão nos acompanhando, os bastidores da articulação para que esse dia pudesse ser uma realidade. Havia uma discussão no PSB de quem iria presidir esta comissão. E o Lucas vinha com esse desejo também muito forte. Eu conversei com o Lucas e falei, Lucas, eu tenho um desafio lá em São Luís, sou pré-candidato lá, eu tenho certeza que você vai conseguir mais tempo para poder se dedicar a essa comissão como ela merece, mas eu tenho um pedido para lhe fazer, porque ele havia dito que nós seríamos sócios dessa comissão. Então eu, como sócio, por mais que seja minoritário, eu tenho um pedido para lhe fazer, um pedido de coração. Eu quero que Vossa Excelência insira o PL 988/2015 na ordem dos trabalhos, porque é uma prioridade nossa, uma prioridade da minha vida, uma prioridade para muitos trabalhadores brasileiros. E eu quero aqui agradecer a você, Lucas, porque muitos talvez não saibam. Imediatamente, você atendeu o meu pedido, colocou na ordem dos trabalhos e ajudou na articulação para que esse projeto pudesse hoje ser aprovado. Até nas primeiras horas do dia de hoje, esse projeto caminhava para mais um pedido de adiamento. E graças à sua liderança, amizade, parceria com a causa, hoje há uma grande chance de nós aprovarmos esse projeto. Por isso, muito obrigado a você. Agradeço também a todos vocês que aqui estão, a todos que estão nas redes sociais pela forte mobilização. Os fisioterapeutas, os terapeutas ocupacionais mostraram força, mostraram união, mostraram uma grande mobilização e uma grande pressão no sentido de sensibilizar esse parlamento
para que nós pudéssemos pautar e aprovar. Parabéns a todos os conselhos, parabéns a todos que mobilizaram, e aqui eu cumprimento todos, na pessoa da Letícia e do Abidiel, da minha cidade, São Luís, que representam o CREFITO, o COFITO, cumprimento também o Henrique e todos aqueles que fazem parte da minha vida e que ajudam nos cuidados do meu filho, o Luca, e a ele aqui eu dedico todo o meu trabalho, toda a minha vida, toda a minha dedicação. Eu quero aqui também sublinhar um argumento que não deve ser prosperado. Há quem diga que nós estamos aqui jogando para a plateia com a plateia. Pelo contrário, eu sou advogado, eu sou profissional, eu estudei para depois entrar na política. Tenho mestrado, doutorado e tudo aquilo que eu faço na minha vida, eu faço amparado em 2 livros muito importantes que eu recomendo a leitura. Em primeiro lugar, a Bíblia e segundo, a Constituição. Aqueles que ainda têm dúvida sobre os impactos orçamentários, aqueles que de forma empírica, superficial e vazia tentam comparar o piso da enfermagem com o piso da fisioterapia e terapia ocupacional, eu convido a fazer uma equação simples, matemática. A quantidade de profissionais da fisioterapia e terapia ocupacional é infinitamente menor do que os profissionais da enfermagem. E convido também, 10 vezes menor, e convido também a ir nas prefeituras, nas cidades, para cobrar e fiscalizar quem não está pagando e para parabenizar aqueles que estão sim cumprindo o piso da enfermagem. Quero ainda trazer os dados, de acordo com nota técnica 72/2022, produzida pela Consultoria Técnica de Orçamentos, Fiscalização e Controle do Senado. A estimativa do impacto financeiro para implementação do piso salarial nacional dos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais provocaria um aumento de recursos no montante de 0,3%, senhoras e senhores. Não é nem 10%, 0,3%. Então, aqueles que dizem que não tem como fechar a conta, faça o cálculo, faça a conta, é simples. O impacto é de apenas 0,3%. Tem como fazer, tem como pagar, é possível, basta boa vontade, basta sensibilidade. E aqui, como eu destaquei no início da minha fala, 2 livros, a Constituição e a Bíblia. Se nós abrirmos o artigo 7º da Constituição Federal de 1988, mais precisamente o inciso 4. Lá nós falamos do direito do trabalhador, lá nós falamos sobre o salário mínimo. E aqui eu convido todos à leitura. Inciso 4 do artigo 7º da Constituição diz o seguinte: salário mínimo fixado em lei nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e as de sua família com moradia, alimentação. Bem, aqui acabou o salário do fisioterapeuta e terapeuta ocupacional. Não dá para pagar o resto, porque diz a Constituição que o salário tem que atender a moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social. Não dá para fechar a conta. E há quem ouse afirmar que os fisioterapeutas, que os profissionais da saúde, que os terapeutas ocupacionais estão querendo fazer 2, 3, 4, 5 plantões. Fazem porque um plantão não dá para pagar a conta. Fazem porque um plantão não é o suficiente para garantir o mínimo existencial para a sua sobrevivência e de sua família. Os profissionais da saúde não querem palmas. Os profissionais da saúde querem dinheiro do bolso e condições mínimas de qualidade de exercer a profissão e salvar as nossas vidas, salvar a vida dos nossos filhos. E por fim, claro, e não menos importante, pelo contrário, muito importante, convido para a leitura da Bíblia. No livro de Provérbios 29 diz que quando o justo governa, o povo se alegra. Quando o ímpio domina, o povo sofre, geme. Aqui eu acredito que tem parlamentares eleitos por força do voto popular, que estamos aqui para servir o interesse público. E sim, claro, temos que ouvir a torcida, temos que ouvir a plateia, como disse Ulisses Guimarães, nós não podemos ignorar as vozes roucas que vêm das ruas, porque elas nos sensibilizam, elas nos humanizam, elas nos fazem perceber o porquê nós estamos aqui. E é em homenagem a você, Luca, o meu filho, que eu tenho certeza que vai ter muito orgulho do trabalho que aqui o seu pai faz. Em homenagem a todos os profissionais que cuidam do meu filho. Em homenagem a todos vocês que estão aqui. A todos vocês que vão assistir essa sessão.
nosso voto é favorável ao piso dos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. E aqui eu peço a todos os deputados que votem a favor. Nós não temos mais tempo a perder pelo piso da fisioterapia, pelo piso dos terapeutas ocupacionais, por mais saúde e qualidade de vida aos profissionais da saúde. Meu muito obrigado. Muito bem, deputado Duarte Júnior. Eu registro aqui em plenário a presença da deputada Lorene. Seja bem-vinda. Passo, então, na ordem de inscrição a deputada Alice Portugal. Muito obrigada, senhor presidente. Primeiro, para destacar a importância dessa comissão, que vai hoje presidida por Vossa Excelência, e dizer que com a divisão com a Comissão de Serviço Público, eu perdi a chance de estar nesse colegiado, mas não podia deixar de estar nessa votação, como estarei em outras votações estratégicas para o seguimento das profissões regulamentadas em nosso país. Quero destacar o relatório do deputado Túlio Gadelha, que tem sido um parceiro permanente na luta pelo reconhecimento da necessidade de um patamar inicial, de um ponto de partida para o exercício dessas profissões. Assim fizemos com o piso do magistério, do qual sou uma das autoras, e ainda hoje não é cumprido na integralidade. Depois dos agentes comunitários de saúde, que estão nessa casa hoje, lutando pela aposentadoria especial, que é justo e necessário. Depois o da enfermagem, grande luta, 2 anos de dedicação intensa, que infelizmente o Supremo Tribunal legislou e após uma carga horária inexistente, ilusória, de 44 horas, que reduz o valor do piso, mas o piso é lei e haverá de ser cumprido nesse país. E agora, temos uma grande chance de atender a essas 2 profissões estratégicas na equipe multidisciplinar da saúde, a fisioterapia e a terapia ocupacional. Os fisioterapeutas, senhor presidente, sofreu enormes resistências para garantir serem os donatários do diagnóstico fisioterapêutico, que é desta categoria, deste saber, é deste labor. E eles deram a prova da importância de serem os autores desta condição, porque na pandemia de Covid-19 ensinaram os pacientes a respirar, reensinaram os pacientes a andar, foram determinantes da reconstrução da vida e da saúde, inclusive de vários deputados aqui dessa casa. Então, os aplausos sim, o acender e apagar luzes sim, mas é justiça salarial, dignidade mínima que esses profissionais precisam. Atacados por profissões cinzentas laterais, como a fisioterapia. Tenho me irmanado com os conselhos, com os sindicatos dessa batalha, mas quero destacar aqui a presença do sindicato dos fisioterapeutas e TOs baianos, das pessoas de Glaucio Roberto, Patrícia Brito, João Júnior, Derivan Brito, Rodrigo Medina e outros companheiros e companheiras da Bahia que lutam permanentemente pela garantia deste piso. E os terapeutas ocupacionais, as universidades públicas deixaram de montar cursos. É outra questão fundamental que precisamos resolver no Brasil. O terapeuta ocupacional garante a recuperação pelo trabalho, pelo fazer, pela arte, não somente relacionado às patologias de natureza mental e emocional, mas o paciente pós-AVC, o paciente que tem a necessidade de que o labor pelas mãos, né, a visão simples da humanidade, que o que a mão humana pega transforma, faz do TO um profissional da maior necessidade no processo de recuperação do paciente. Como esses profissionais não têm um ponto de origem? Continuam ganhando R$ 1.450, não é? Na maioria dos municípios brasileiros. E não é piso, senhores, que quebra município. O que quebra município ainda é um FPM baixo. O que quebra município ainda é, infelizmente, a impossibilidade de termos essa justiça fiscal. O que quebra município é o orçamento está 41% para o pagamento da dívida pública, dos juros, porque não é nem o principal, não é nem o deputado Bongás, grande estudioso da matéria. Então, o que quebra município é isso, não é ter profissionais minimamente bem pagos para garantir um serviço adequado à população brasileira. E eu, como profissional de saúde, sindicalista do segmento, não posso deixar de vir aqui aplaudir o relatório do deputado Túlio,
toda iniciativa e a luta dos fisioterapeutas dizer que tem recursos. Quando legislamos o piso da enfermagem, deixamos, né, uma reserva. Além dos 33 bilhões que achamos parados dos fundos públicos, está lá a parte não legislada do Fundo Social do Pré-Sal, que dá para pagar todos os pisos da saúde. E mais. Então, recursos existem. Se nos cobrarem recursos, nós apontaremos o Fundo Social do Pré-Sal da Saúde, porque existe. Né? Então, além do que o deputado Duarte já falou anteriormente, né, são poucos. Infelizmente, né? Ainda são poucos, porque precisamos mais. E isso não dá um impacto, não é um volume, não é que impacte orçamentariamente os cofres públicos para o setor público e muito menos o setor privado, que ofere lucros, quer seja com convênio com o setor público na rede complementar, e suplementar, quer seja na sua relação direta com planos de saúde e em cash com seus pacientes. Então, não há justificativa para que esse piso não seja consagrado. Não é? Eu tenho uma expectativa muito grande que essa comissão do trabalho, ela vote hoje o dos fisioterapeutas e vote logo o dos farmacêuticos, não é? Que também está na pauta. E parabenizar Vossa Excelência, não é, por ter aberto essa comissão desta maneira, com todas as categorias vindo e se expressando. Né? Eu sinto muito não estar aqui pelo valor dessa comissão, tanto do serviço público, né? E quero lhe parabenizar, me colocar à disposição para apoiar as iniciativas da Comissão do Trabalho, de grande relevância, na Câmara dos Deputados. Viva os fisioterapeutas, vamos aprovar o piso salarial dessas duas categorias, fisioterapia e terapia ocupacional. Obrigada. Muito obrigado, deputada Alice Portugal. Eu teria muita honra de poder tê-la aqui como membro deste colegiado e tenho certeza que faz muita falta aqui a energia de Vossa Excelência. Com a palavra, deputado Bispo César Silva, mas eu queria registrar aqui as presenças dos deputados Bongás e também do deputado Evair Melo. Deputado Bispo César, com a palavra. Senhor presidente, meus amigos, deputados e deputadas aqui presentes, eu vou ser breve na minha fala, senhor presidente, parabenizando, em primeiro lugar, ao senhor presidente dessa comissão, comandando com maestria, com muita sabedoria, com muita inteligência, sabendo conduzir essa comissão que é tão importante desta casa. Destacar também que é um amigo, tive o privilégio, o prazer, satisfação de estar ao seu lado na Assembleia Legislativa de Pernambuco, por 2 mandatos. Então, um amigo, e sei muito bem da sua capacidade, não tenho dúvida da condução, como tu conduz o trabalho. E depois, meu amigo, eu quero parabenizar Túlio Gadeira, também outro pernambucano, pela relatoria, pela coragem de fazer uma relatoria como essa, que é muito importante, antes tinha sido já interrompida, foi retomada agora nesta casa. Tu dizer que você feliz demais na tua relatoria, muito bem feita, pronta. Eu acho que não tem fazer nenhum retoque pela maneira qual você relatou. E parabenizar, logicamente, aqui os fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, e saudando aqui com muito carinho a todos, Flávio Maciel, que é o presidente do CREFITO, que saiu de Pernambuco, nessa luta. Flávio, parabéns. E dizer uma coisa importante, que realmente lidar com a saúde, bom, Raul, no nosso país é muito difícil. Na relatoria de Túlio colocou um número, não é, grande da população em relação aos fisioterapeutas, quer dizer, chega 1 a cada 1000, irrisório. Depois, Alice Portugal também na sua fala, colocou, Alice, parabéns, sempre, né? Já te conheço há muitos anos, sei da tua capacidade, a questão também salarial, por aquilo que faz. São homens e mulheres dedicados a restaurar vidas. Quantas pessoas
poderia ter perdido uma parte do corpo, não é? Um membro do corpo, e foi recuperado de maneira extraordinária, profissional, dedicada, com muito amor por esses homens e por essas mulheres, o qual eu peço uma salva de palmas por todos vocês. Como eu disse, é apenas para parabenizar a todos por esse momento tão importante para o nosso país. O meu amigo, deputado do Maranhão, também tenho o prazer, morei no Maranhão, muito feliz nas suas colocações, na sua fala. Realmente, Duarte, também sigo 2 livros importantes, que é a Constituição e a Bíblia Sagrada, por ser pastor, não poderia. E nos fala exatamente tantas coisas maravilhosas. E dizer isto é importante, senhor presidente. Estamos aqui. Fiquei até o final, porque não poderia me furtar, me ausentar, em um momento como este, de trabalhadores, pessoas que se esforçam, dão sua vida. Com detalhe, também estudam, não é? Estudam para nos defender e nos ajudar, nossos filhos, nossa família, família brasileira. Parabéns a todos, quero dizer, conte conosco, Evaí, grande homem de Deus, conte conosco, sou favorável também por esse piso salarial. Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado, deputado Bispo Césio. Com a palavra, a deputada Geovânia. Essa comissão está animada hoje, né? Que tantas conquistas para os trabalhadores desse país e eu não Senhor poderia... Senhor presidente, por favor, Giovana, só interromper. Eu Vou pensar no teu caso. Não lhe parabenizei pelo teu relatório. Tu sabe o carinho, o amor que tem por ti. Parabéns, viu? Obrigada. Só isso, presidente. Obrigado. Como é bom ouvir essas palavras, mas, presidente, parabéns, né? Fazendo história nessa comissão, mas eu quero aqui, como ex-secretária de Saúde do meu município, Criciúma, sul de Santa Catarina, a gente conhece a realidade desses trabalhadores. Eles estão cuidando das pessoas, que é um dos maiores pilares de qualquer político desse país, que representa o povo. E a Câmara Federal, que é representante dessa população, nós estamos aqui por meio deles, nada mais justo de que reconhecer os fisioterapeutas. E eu sempre faço uma análise. As coisas acontecem aonde? Na cidade. Quem executa políticas públicas de saúde, de educação, de assistência social, são os prefeitos. E acho que foi a deputada Alice, deputado Túlio, nosso grande relator, que falou algo muito importante. Não é aqui no governo federal e não é no governo do estado. A pirâmide está invertida. Pensem na pirâmide. É arrecadado nos municípios, sobe a maioria dos recursos, mais 60% para o estado, e vem para o governo federal. Os prefeitos vêm para cá passar o pires, porque quem faz saúde, educação, assistência social são eles. E mais do que isso, quem atende as pessoas, a exemplo dos nossos fisioterapeutas. Então, essa comissão hoje está dando um passo muito importante. A gente está emocionada a cada projeto aqui relatado, a cada projeto aprovado, como foi o meu, né, e que está repercutindo muito, o do deputado, meu amigo, que trouxe, Alberto Fraga, essa proposta da aposentadoria especial, e os fisioterapeutas sendo reconhecidos nessa manhã. Todos já falaram bastante. Deputado Túlio, parabéns pelo seu projeto de lei, que trabalhasse muito nessa relatoria, mas com certeza a conquista é desses profissionais e vocês estão representando todos os fisioterapeutas do Brasil. Parabéns! Parabéns, presidente. Muito obrigado, deputada Geovânia. Com a palavra, a deputada Lorene. Estou aprendendo, gente. Bom dia, deputado. Bom dia, colegas e toda a sociedade. Eu estou aqui nessa casa há algumas horas, né, deputada? Estou estreando com vocês aqui. Que alegria nesse tema importante. Bom, só para rapidamente dizer, eu sou Lorene de Taubaté, no interior do estado de São Paulo, representando aqui uma região importante, o Vale do Paraíba Paulista, que estava sem representação nessa casa. Muito obrigada pelo carinho, pela recepção. Venho aqui também já registrar com muita alegria, sinto que eu fui agraciada por Deus de conseguir chegar aqui
e encaminhar favoravelmente esse projeto, ser esse o tema e ser essa a pauta. Contem comigo. Dizia que ao deputado Túlio, eu estava ali na Comissão de Saúde, ouvindo a ministra e tentando representar justamente as cidades, né, que é uma pauta minha. Escuto a deputada aqui, que já me felicita os ouvidos também, a dizer, a vida acontece nas cidades, né, no município que tudo acontece, que os problemas precisam ser resolvidos. Citando aí um ex-governador lá, do meu estado de São Paulo, né, a gente atribui essa frase, a vida acontece nas cidades, ao governador Franco Montoro. Então, eu só vim trazer a soma da preocupação dos prefeitos que eu represento com relação ao financiamento. Muito esclarecido pelo meu amigo de longa data, deputado Duarte, sobre esse impacto. Para eles vai ser muito importante, gente, que a gente defenda, junto aos prefeitos, né, deputada, a capacidade de financiamento. E que alegria, que prazer. Deus foi muito bom comigo me colocar aqui, nesse momento, estreando, e ouvir, assim, semelhantes em ideia, né? Os problemas estão aí para ser resolvidos. Não adianta a gente dizer que vocês não merecem o piso, que os profissionais não precisam do piso. A questão é achar o dinheiro, buscar o financiamento. Então, vamos achar fonte de recurso para pagar, não é isso? E há formas de buscar no orçamento a questão da dívida que é paga e que não é nem o principal. Esse é meu tema de estudo, de trabalho. Fico feliz em participar desta comissão também. Vamos ter que discutir amanhã ou depois. E o presidente, a minha profissão aqui, gestores de políticas públicas, administradores públicos, esse também é um tema que a gente vai ter que trazer. Então, contem comigo para discutir fonte de financiamento no orçamento sempre, em defesa dos municípios e dos prefeitos, que na ponta vão ter que pagar a conta, mas nós vamos ter que fazer aqui esse Congresso Nacional, Brasília, o Poder Executivo Federal, achar as fontes de recurso para garantir o direito do trabalhador. Trabalhadores da saúde, em especial. Muito obrigada, contem comigo, estou muito honrada de participar desse debate com vocês como primeira votação da minha vida. Seja bem-vinda, deputada Lorene. A deputada Lorene foi vereadora em Taubaté de 17 até 2020, assume a vaga a partir da licença por motivos de saúde do deputado Paulinho da Força e pelo encaminhamento das antecipações de voto, tenho certeza que Vossa Excelência retornará a Taubaté fazendo história. Eu passo a palavra para o deputado Bongás. Presidente, quero te saudar todos os colegas deputados, saudar o relator Túlio, os demais que já falaram aqui, aos fisioterapeutas, aos terapeutas ocupacionais. Eu vim dividindo o meu tempo nesta manhã com a Comissão da Saúde, porque a ministra da Saúde está lá na comissão. E quando nós falamos em piso da enfermagem, que nós votamos a favor, em piso dos fisioterapeutas, que nós votaremos a favor para ter o piso, nós precisamos olhar o que é o SUS. E quando nós defendemos aqui os pisos, anteriormente, dos enfermeiros e das enfermeiras, e dos técnicos da enfermagem, auxiliares da enfermagem, eu dizia que no tempo da pandemia e no tempo todo da saúde, da atenção que os enfermeiros e enfermeiras dão, eles cuidam de nós. E agora é a hora de nós cuidarmos deles. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Mas nós precisamos também, e esse é o chamado que eu quero fazer na minha reflexão, com tantos que me visitaram no gabinete, eu vejo que vários dos que me visitaram no gabinete estivemos com francos debates, sobre a necessidade, como vários colegas já colocaram aqui, Alice Portugal, os demais colegas, sobre o financiamento desta atividade tão importante que precisa ter recurso público e privado para pagar esses servidores. E aí nós temos no país uma situação em que não há, por exemplo, cobranças de imposto progressivo para que quem mais tenha, sobre grandes fortunas, sobre lucros e outras coisas, de patrimônios, pague mais. Então, a pactuação, quando nós fizemos agora a votação favorável, é dizer, vamos à luta para convencer o parlamento, porque o governo quer. O parlamento é conservador aqui, não quer, porque quer privilegiar muitos ricos. Esse debate nós temos que fazer. Ou os deputados votarão a favor conosco para taxar progressivamente os grandes impostos para ter dinheiro para o fisioterapeuta. Esse é o debate que nós temos que fazer.
Porque um tempo atrás, eu disse isso para a ministra Nízia há pouco, o que aconteceu? Agricultor vendia sua terrinha, uma junta de boi, uma vaca de leite, ou alguém tirava o dinheirinho da poupança para pagar médico hospital antes do SUS. E o SUS estava sendo destruído. E no ano passado nós só tivemos dinheiro para enfermagem porque o Lula apresentou e o Lula ganhou a eleição e colocou a PEC da transição para ter dinheiro, porque não tinha nenhuma previsão do governo anterior para a saúde nesse país. Então esse é o debate verdadeiro que nós precisamos fazer, completo. E nós, quando votamos uma priorização por uma categoria, isso eu também dialoguei fraternalmente com todos, e todas que nos procuraram, nós não podemos esquecer do maior piso salarial que esse país precisa melhorar, que é o salário mínimo. Milhões de brasileiros recebem salário mínimo. Se o Lula não tivesse colocado o reajuste do salário mínimo acima da inflação, lá de 2003 para frente o salário mínimo seria de R$800, gente. 1.412 é pouco, imagina se fosse 800. E o golpe, a primeira coisa que o Temer fez, e quem votou a favor do golpe, tirou do trabalhador o reajuste do salário, porque a primeira coisa que o Temer fez, e o Bolsonaro continuou, foi ter o salário reajustado só pela inflação e sem a reajuste acima do PIB, acima da inflação. O Lula retomou, infelizmente, hoje nós aumentamos acima da inflação, mas nós precisamos mais. Então nós precisamos sim fazer esse debate. Quando votamos o piso de uma categoria, e aqui estamos votando favoravelmente ao fisioterapeuta, ao terapeuta ocupacional, como votamos também para o enfermeiro, auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem, nós precisamos dizer que precisa de uma mobilização nacional para que o piso, o mínimo maior do salário mínimo seja reajustado, porque todos os trabalhadores recebem e merecem receber mais, e aí a economia, porque o retorno disso aqui, além de dar uma qualidade para o serviço, é um retorno na economia, no comércio, na indústria, na geração de emprego e oportunidades. Então é essa reflexão que a gente precisa fazer hoje. E aí, Alice Portugal, eu quero concluir, você fez referência aos nossos debates sobre orçamento. Nós precisamos também lutar para baixar o juro nesse país. O bolsonarista lá no Banco Central está mantendo o juro muito alto, está caindo muito pouco. E estamos pagando sim para rentista muito dinheiro e os custos são caros quando a gente tem que colocar um subsídio para programas sociais. Então esse é o verdadeiro debate. Então parabéns à mobilização, terão o nosso voto, mas vamos continuar lutando por mais justiça nesse país. Deputado Evair Melo com a palavra. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, meritório essa defesa que se faz do justo reconhecimento desses profissionais que são essenciais para a vida do brasileiro. E, naturalmente, a nossa preocupação e a preocupação de todos aqui, né, de onde vai vir o dinheiro. E lembrando que, contradizendo, inclusive, o que foi dito anteriormente, cuidar das contas é cuidar das pessoas. Essa frase não é minha, essa frase é dita pelo nosso ex-governador Paulo Artung, do Estado do Espírito Santo, que por muitas vezes, com seu rigor fiscal, com seu rigor das suas contas, foi questionado. Ele sempre dizia que o Estado brasileiro só consegue dar resposta, efetivamente, para as pessoas se cuidar das contas. Essa foi, naquele momento, para nós, estou falando nisso no ano 2000, muito duro para os capixabas. Nós não tínhamos essa pedagogia de ter o zelo pelas coisas, pelas contas públicas. E, naturalmente, o tempo nos ensinou que o Paulo Artung estava iluminado e estava nos dando a luz para que pudéssemos entender a operação da máquina brasileira. E muito me preocupa, naturalmente, com esse momento do governo federal. Estou falando de números aqui, estou falando das tabelas, das estatísticas que mostram que o governo não tem nenhum zelo pelas contas públicas. Um governo que em 12 meses comeu um superávit de 52 bi, colocou mais 150 bi de déficit em cima, entregou as contas públicas no final de 2023 com as piores contas públicas dos últimos anos. Isso naturalmente me traz uma grande preocupação, porque nós precisamos de fazer, sim, uma reforma administrativa, um zelo pela conta pública, e os juros de hoje, quem minimamente entende economia, sabe que é principalmente em função da irresponsabilidade das contas públicas, da dívida que aumenta cada dia mais, isso aumenta a incerteza e segurança e tem um impacto nas dívidas, que é o único caminho para que possamos efetivamente fazer essas correções. Isso soa, na verdade, para nós,
uma nossa grande janela. É preciso remunerar bem os profissionais que trabalham no serviço público, é preciso qualificar e volto a dizer aqui, né, meritória essa proposta que foi feita aqui hoje, que naturalmente nós vamos acompanhar nessa orientação, sabendo que, mas para que isso aconteça, nós precisamos zelar e cuidar das contas públicas, vamos zelar e cuidar da economia. E, naturalmente, transcendendo, na verdade, qualquer tipo de governo, eu quero fazer uma defesa incondicional aqui, que se faz um debate político, mas não se vem para o debate técnico, da correta condução do Roberto Campos Neto do Banco Central, que transcende o governo, transcende política. A sua escola não é de um governo passado, do governo atual, a sua escola econômica é conhecida e respeitada, inclusive o respeito internacional, e deve-se a ele, inclusive já referendado até pelo ministro Haddad, que tem sido realmente o Roberto Campos, o cara que tem, pela experiência, pelo caminho percorrido, pelas lições aprendidas, a luz para que o governo, inclusive, possa fazer essas correções e os seus ajustes. Portanto, nós vamos acompanhar o mérito do texto, extremamente importante, assim como acompanhamos em outros momentos de reconhecimento de categorias. E aqui eu quero pedir aos deputados, naturalmente, que já falaram anteriormente, pessoalmente com eles aqui, para que possamos, inclusive, cuidar do ponto de vista econômico dos chamados primos pobres dos prestadores de serviços, que são as entidades filantrópicas. As prefeituras, nós conseguimos um espaço orçamentário para poder resolver. No Estado, nós vamos resolver. No setor privado, faz as correções que for necessário, mas nós precisamos de cuidar aqui das nossas APAES, das nossas pestalozes, entidades filantrópicas, nossos centros de terceira idade, nossos asilos e tantas entidades filantrópicas que são extremamente importantes nesse trabalho, onde os profissionais de fisioterapeutas, inclusive, são necessários e fundamentais. Eu quero pedir, no segmento aqui dessa comissão, todo um esforço nosso para que possamos, inclusive, encontrar um espaço para que possamos aumentar os repasses a essas entidades. Imagina o nosso Espírito Santo. A cada 2 municípios nós temos um hospital filantrópico. 90% da saúde pública do Espírito Santo, serviço prestado do SUS, deputado Bom Gás, vem dos 36 hospitais filantrópicos, inclusive os hospitais de alta complexidade, tal de neuro, de câncer, de transferência de órgãos, são os hospitais filantrópicos do Espírito Santo, somaram o trabalho aqui das nossas APAES de Pestalozzi e Centros da Terceira Idade, que são chamados primos pobres desse caminho, que precisa de ter esse reconhecimento. E remunerar melhor os fisioterapeutas, assim como remunerar melhor os enfermeiros, vai naquilo que o nosso ex-ministro Paulo Guedes sempre dizia, isso é menos Brasília e mais Brasil. Inclusive, quando eu remunero melhor um profissional que está no município, eu faço aquecimento, inclusive, da economia local. Eu faço o fortalecimento da economia local, eu tiro dinheiro de um governo central e coloco porque esse profissional remunerado, ele vai morar no município, ele vai fazer os investimentos no município, vai qualificar sua vida no município, então eu fortaleço também a economia do município, a economia do interior do Brasil, inclusive. Então, meu voto também é de acompanhamento, trazendo esse zelo para essa comissão aqui que eu peço, esse carinho para que possamos olhar para nossas entidades filantrópicas, né, os hospitais, APAES, Pestalozzi, asilos, centro de recuperação, tantos outros centros filantrópicos nesse país, que tem o profissional da fisioterapia como profissional importante nas nossas atividades. Inclusive, para ter uma pila aqui, nós fomos no Espírito Santo, nós sofremos recentemente uma das maiores chuvas da nossa história, e a nossa Pestalozzi, no município de Mimoso do Sul, foi 100% destruída, uma Pestalozzi que tem mais de 1.000 clientes, usuários mensal. A gente sabe a importância desse trabalho que se faz, e volto a dizer, sim, nós precisamos cuidar das contas públicas, efetivamente, e isso é também transferir renda para os municípios, isso é mais Brasil, porque esse profissional que está lá, eu volto a dizer, ele também faz, de certa forma, mesmo não sendo um número significativo dos municípios, também um aquecimento da política local. Isso também é transferência de renda para o município, quando você remunera bem um profissional que está na ponta. Portanto, o meu respeito à categoria, o meu reconhecimento à categoria, e quero assim, me somar a vocês, dizer assim, do trabalho fundamental, importância, às vezes um profissional que passa desapercebido no sistema, porque às vezes a gente fala muito do próprio médico, do próprio enfermeiro, de outros profissionais, mas o fisioterapeuta e os terapeutas ocupacionais são fundamentais para que essa engrenagem, aí sim, humana, possa funcionar, que o nosso corpo tem sido essencial. Então, a minha palavra final realmente é esse zelo e carinho para que possamos encontrar um espaço, para que possamos também dar condições para que a nossa entidade filantrópica também possam remunerar esses profissionais, inclusive além do mínimo estabelecido aqui, porque realmente o trabalho que eles fazem são trabalhos dignos, trabalhos de humanidade, são trabalhos realmente assim, extraordinários que se faz e que se presta em todo o Estado brasileiro. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Evair Melo. Eu quero registrar em plenário a presença do deputado Cabo Gilberto Silva. Passa a palavra ao deputado Alfredinho. Senhor presidente, eu vou ser bem rápido, porque eu acho que já está na hora da gente votar o projeto em si. Não, mas, em primeiro lugar, eu quero parabenizar o deputado Túlio Gadelha pelo relatório que ele produziu, muito técnico e muito esclarecedor, e parabenizar essa categoria de trabalhadores e trabalhadoras, que faz muita falta às pessoas, porque são poucos profissionais que trabalham nesse setor, inclusive para atender as pessoas que moram nos bairros pobres das grandes cidades. Olha que é uma luta para alguém em um bairro, uma cidade grande que nem São Paulo, conseguir um agendamento de um fisioterapeuta. É uma luta danada. E esses profissionais merecem um piso, porque o piso é o mínimo que um profissional pode ganhar na sua função. É o mínimo. Isso é bem claro, né? E hoje aqui no Brasil, ainda bem que veio o governo Lula, porque é a oportunidade dos vários pisos que está sendo aprovado. Já foi aprovado aqui o piso da enfermagem, muito importante, profissionais importantes, assim como os agentes comunitários, que para mim é um dos melhores programas de saúde que esse país já aprovou. Porque é aquele que conhece o dia a dia das pessoas, que vai na casa da pessoa, se tem diabetes, ele vai orientar que ela não pode comer tais e tais alimentos. Se tem problema de pressão, ele vai orientar que o sal é prejudicial. Ou seja, ele faz ali o primeiro contato para depois levar a informação para a UBS, junto com os médicos, são os profissionais muito importantes, né? Quer dizer o seguinte, aqui no Brasil tem um problema. A vida inteira que eu conheço como gente, que a gente fala das contas desse país, as contas, o déficit público, e cada vez mais o trabalhador perde, cada vez mais o trabalhador fica pobre, e o rico fica mais rico. Essa é a realidade. Por quê? Porque a renda é mais distribuída nesse país. Todo mundo sabe disso, que a renda aqui é mais distribuída. Um país que tem bilionários, e muitos bilionários, que tem gente, pequena parte da população, que vive vida de rei. E a maioria da população vivendo na miséria. Por isso, profissionais aqui da saúde, fisioterapeuta que está aqui, terapeutas, hoje é uma conquista muito importante para todos vocês, que é um piso que vocês vão ter. Eu sei que os pequenos municípios vão dizer o seguinte, nós não temos condições de cumprir esse piso, porque as contas não fecham. Mas, enfim, nós temos que achar saídas dentro do orçamento, inclusive para ajudar os pequenos municípios a cumprir esse piso. Portanto, eu queria terminar parabenizando a todos vocês e dizer que eu, como a minha origem, que eu sou, não permite que eu vote contra o trabalhador, portanto, os direitos dos trabalhadores, por mim, vai ter sempre defendido. Muito obrigado. Muito bem, deputado Alfredinho. O último orador inscrito, o deputado Alexandre Lindenmayer, e a gente, então, encerra a discussão, passa a votação. Senhor presidente, primeiramente quero saudar, parabenizar o deputado Túlio Gadelha pela sua manifestação, pelos seus relatórios, pelo seu voto. Já de antemão antecipando a minha posição favorável ao voto do deputado Túlio Gadelha. Queria, por outro lado, fazer referência a algumas questões. Se falou aqui na questão de como vai se custear, né, o piso da enfermagem, o piso dos terapeutas ocupacionais, o piso dos fisioterapeutas e assim por diante. E, ao mesmo tempo, se falou na questão do desequilíbrio das contas. Quero fazer resgate também na fala do deputado Bongás, que resgata, assim, a importância da valorização do salário mínimo. Aí trago na minha memória quando se tinha um salário mínimo equivalente a $100, mais ou menos. E de lá para cá, nos governos do Partido dos Trabalhadores, conjuntamente com os demais partidos das alianças, nós conseguimos trazer esse salário mínimo durante um período significativo, com valorização, com ganho real, e que foi interrompido num período recente. Ao mesmo tempo, como foram retirados direitos de aposentadorias especiais, que agora, hoje, nesta comissão, nós acabamos votando um projeto que resgata esse direito em relação à composição para aposentadorias, considerando as atividades insalubres e periculosas. Ao mesmo tempo, se faz referência, bom, mas como vai se custear? Nós temos tido, dentro do ano passado para cá,
a retomada de mudanças na legislação brasileira que vem ao encontro a corrigir distorções, que é exatamente cobrar mais imposto de quem ganha menos e cobrar menos imposto de quem ganha mais. A reforma tributária, ela vem nessa mesma linha. Por outro lado, senhor presidente, para concluir a minha fala, quero resgatar também que, como foi mencionado, no ano passado, nós pagamos, o governo federal pagou mais de em torno de 100 bilhões de reais por conta de precatórios que não haviam sido pagos, um calote que foi praticado no governo anterior e que agora vem se dizer que o governo atual gera déficit, gera dívidas. Ao mesmo tempo, quando se faz referência ao presidente do Banco Central, que é reconhecido internacionalmente, do meu ponto de vista, então ele tem que ser exportado, porque o único país no planeta que pratica taxa de juros como o nosso é efetivamente o nosso Brasil, né, praticamente com o dobro da taxa de juros do segundo país, né, nesse planeta. E isso significa que cada 1% é em torno de 60 bilhões de reais ano que vai para pagamento de dívida pública gerada por outros governos. Então, talvez aí uma das alternativas para viabilizar a questão do custeio dos pagamentos que surgem a partir da valorização dos profissionais da saúde, entre outros setores. Então, fica aqui a nossa manifestação favorável ao projeto, parabéns ao deputado Túlio Gadelha e parabéns especialmente aos trabalhadores, aos terapeutas ocupacionais e também aos fisioterapeutas. Antes de encerrar a discussão e passar à votação, independente do resultado, mas que já está muito claro para todo mundo, eu quero aqui fazer um registro, não só na condição de presidente da Comissão do Trabalho, mas como deputado federal representando o meu estado de Pernambuco, né, além de uma pessoa que reconhece, né, o trabalho e a importância desses profissionais, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Então, eu quero fazer aqui um registro ao tempo em que parabenizo a condução do debate, da discussão, a contribuição que foi feita desde o primeiro momento, até mesmo antes de eu estar aqui na condição de deputado federal, aos presidentes dos conselhos regionais de fisioterapia e terapia ocupacional dos estados de Pernambuco, Maranhão, Minas Gerais, Tocantins, Pará, Amapá, Goiás, Ceará, Rio de Janeiro, Piauí, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraíba, Rio Grande do Norte, Alagoas, Mato Grosso do Sul, Paraná, Amazonas e São Paulo, que se fizeram presentes aqui. Sabemos do esforço, das atividades de cada um que tiveram que deixar para acompanhar essa votação num dia histórico para esta casa. Também registrar a presença dos representantes do Conselho Federal, o COFITO, presidente da Associação dos Terapeutas Ocupacionais do Estado de Goiás, da Associação dos Fisioterapeutas do Brasil, do Sindicato de Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais, o Sinfito do Estado de Goiás. Vocês se fizeram presentes aqui, mas representam todos os trabalhadores do Brasil. Bahia também, claro. Bahia também presente. Vocês representam o Brasil. Espírito Santo também presente. Distrito Federal também presente. Tocantins foi lido aqui. Enfim, parabéns pela mobilização, Associação de Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais do Brasil. Eu estou muito feliz. Deputado Túlio Gadelha com a palavra para a gente encerrar a discussão. Presidente, para encerrar essa discussão, agradeço a Vossa Excelência e faço menção aqui ao ex-deputado Paulo Rubens Santiago,
Paulo Rubens dizia que o Congresso brasileiro e as casas legislativas no mundo funcionam como amortecedor de um carro. Só funcionam sob pressão. Então é essa pressão que foi fundamental para que esse projeto pudesse avançar, sair do papel, entrar em discussão, discutir estratégias. A conversa de vários colegas aqui para me ajudar na articulação, para que a gente não tenha nenhum outro pedido de retirada de pauta, não tenha adiamento dessa discussão. Então, quero agradecer aqui aos colegas que estão presentes aqui. Todos esses colegas nos ajudaram nessa articulação. Não preciso nem nominá-los, todos que vocês estão vendo agora nessa comissão foram responsáveis para que a gente pudesse, com êxito, avançar nesse projeto. Por fim, presidente, eu queria muito dizer que a fisioterapia no Brasil é uma categoria que vem sofrendo, assim como os terapeutas ocupacionais, um crime. Diversos planos de saúde pagam, em estados do Brasil, valores que às vezes são abaixo de R$ 8,00 por sessão. R$ 8,00, R$ 9,00, R$ 10,00, R$ 12,00 e ainda o profissional tem que emitir a nota, pagar imposto. É uma situação de precarização que esses profissionais vivem. E aí a gente sempre escuta, né, quem está mais ali defendendo o livre mercado e chegam a quase ameaçar e falar, isso é demagogia. Não é demagogia. Eu fui diretor de um plano de saúde e eu sentei diversas vezes nas mesas de negociação com esses profissionais. Existem profissionais que são muito bem pagos, que se organizam em cooperativas e que, se você não paga o que eles pedem, eles param de fornecer o serviço. E, com isso, param as cirurgias. A gente que atua na área da saúde sabe disso. O que se faz hoje em vários estados, por exemplo, uma categoria que é muito respeitada, estuda muito para estar lá, mas os anestesistas, por exemplo, eles se organizam em cooperativa e dizem os valores dos procedimentos. Uma cirurgia de cabeça e pescoço de média complexidade, às vezes sobe de um valor de R$ 2.500 para R$ 6.000 de uma hora para outra, um procedimento, enquanto esses profissionais recebem R$ 8,00 em vários estados do país. Então, presidente, esse é um debate que a gente precisa fazer com clareza, não é demagogia, é uma disparidade. E se a gente vive num país desigual e combate as desigualdades, temos que começar a discutir as desigualdades salariais. A gente tem, no nosso país, que discutir a atualização da tabela do SUS. A gente tem, no nosso país, que discutir a importância desses profissionais, porque hoje, mais da metade da população brasileira tem mais de 35 anos de idade. Em 2010, mais da metade da população tinha mais de 26 anos de idade. A população brasileira está envelhecendo em níveis aceleradíssimos. E a gente precisa cada vez mais desses profissionais. Sem falar que diversos estudos mostram que uma criança a cada 36 nasce com o espectro do autismo. E esses profissionais são fundamentais também para a gente poder fazer esse trabalho junto a essas crianças autistas. E a gente precisa discutir qualificação desses profissionais para lidar com o espectro do autismo também, presidente. Entreguei uma emenda no meu estado agora de mais de R$ 1 milhão para profissionalizar, para capacitar ainda mais esses profissionais. Então, olha, temos muita coisa para avançar. E aí a gente vai ouvir falar muita coisa, gente. Eu queria que vocês tivessem paciência, porque a gente vai ouvir falar, o STF vai derrubar, o piso não vai ser pago, porque muitos companheiros da enfermagem estão enfrentando isso. O STF tem expandido sua alçada, feito interpretações esdrúxulas de carga horária de profissionais de enfermagem que trabalham 44 horas, isso nunca existiu em lugar nenhum do mundo. Por isso que esse projeto também amarra as 30 horas. Por isso que a gente vem, presidente, aprovar esse projeto com muito cuidado para que ele não seja retalhado ou que sofra algum tipo de golpe, porque essa é a expressão que eu posso utilizar com relação aos guerreiros da enfermagem, às guerreiras da enfermagem. Para concluir, eu quero agradecer a cada um e cada uma. A gente viu parlamentares da extrema-direita, companheiros do campo progressista, viu parlamentares, até os que eram contrários, nem vieram para essa sessão, porque a gente trabalhou, conversou com cada um, para que esse momento pudesse chegar a esse dia de hoje. Salve os profissionais da fisioterapia e terapia ocupacional. Salve meu amigo Cristiano Nascimento,
dos sindicatos dos fisioterapeutas, que foi uma pessoa que sempre conversou comigo, trouxe números, dados, explicou, sempre teve paciência de conversar com cada parlamentar. Cristiano é um exemplo de profissional e de militante sindical em defesa de uma categoria. Muito obrigado, presidente. Vamos à votação. Encerrada a discussão, coloco em votação o parecer do deputado Túlio Gadelha, que é pela aprovação da matéria. Aqueles que são favoráveis permaneçam como se encontram. Peço um destaque na ata que o projeto é aprovado por unanimidade dos deputados.